os irmãos sabem, durante os domingos do mês de agosto, pelo menos os 4 últimos, né? Porque esse mês teve 5 domingos, mas durante os 4 últimos domingos do mês de agosto, nós temos meditado nas lições que Neemias pode ensinar para nós. O foco do nosso trabalho nesse mês é exatamente a comunhão, a unidade. E por isso, desde o dia 3 de agosto, temos orado ao Senhor, não é? 21 dias de oração, já oramos 20 dias. Na sexta-feira completou o 20º dia. E segunda-feira completamos então o 21º dia. Por isso, você que esteve envolvido nessa campanha, eu te espero amanhã, tá certo? Às 7 da noite na plataforma Zoom, para entregarmos essa nossa campanha ao Senhor. E como eu disse, durante toda a semana, eu estarei te convidando para um tempo de oração comigo, especialmente uma semana de oração pelo nosso aniversário. E hoje, então, a última mensagem desta série de Neemias, que é o capítulo 6. Na primeira mensagem, nós falamos no capítulo 1 e 2. Deus está trabalhando e está convidando a você para trabalhar com Ele. Na segunda semana, falamos do capítulo 3, que é a cooperação, como cada pessoa foi colocada em um lugar do muro, de acordo com as famílias. Na semana passada, o capítulo 4, que falou exatamente de como vencer a oposição, como vencer o inimigo. E hoje, no capítulo 6, quando o muro é terminado, nós queremos pensar sobre manter o foco, sobre a importância de manter o foco. E por isso, o texto que leremos é exatamente o versículo 3 de Neemias. Então, abra sua Bíblia, Neemias, capítulo meia dúzia, capítulo 6. E nós vamos ler até o versículo 3. Do versículo 1 até o versículo de número 3. Diz assim a palavra de Deus. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo eu não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale do Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso, eu enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra. Não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? Pai querido, Deus bendito, estamos diante da Tua palavra, que é viva e é eficaz. Que ela possa cumprir o propósito para o qual foi designada por Ti, para refletirmos nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu não posso descer. Eu não posso descer. É a resposta que Neemias dá àqueles que tentavam tirar o seu foco, quando perceberam que ele já estava no finalzinho do muro. Ele diz: eu não vou descer. É importante manter o foco naquilo que Deus te orienta. Eu tenho algumas coisas que eu gosto de ver na internet, às vezes, quando quero espairecer alguma coisa, às vezes ligo e vejo documentários. Por incrível que pareça, minha mulher chama muito a minha atenção, eu gosto de ver documentário, viu, irmão Luiz, de cobras. Imagina o que é isso. Eu sei toda a serpente, venenosa, não venenosa, aqui não é do Brasil, aqui é,
Outro dia trouxeram aí, queria até soltar aí, né? Se solta, nós estávamos numa situação difícil, né? Porque não tem nem soro aqui. Mas outra coisa que eu gosto de ver, pastor Alessandro, é sobre acidente aéreo. Descobrir como é que toda aquela investigação, né? Existe um programa chamado Mayday, que exatamente mostra como os acidentes aéreos eles poderiam ter sido evitados e o que levou àquela catástrofe. Eu fico vendo isso, acho muito interessante. Mas um desses casos aconteceu nos Estados Unidos há 39 anos, quando um jato caiu próximo à cidade de Miami e matou mais de 100 pessoas. Na verdade, o piloto que vinha de Nova York, ele já estava chegando em Miami e já estava bem baixo, exatamente já para embicar na pista do aeroporto e fazer o pouso com segurança. Não é? Mas quando ele olhou para o seu quadro de instrumentos, né, ele percebeu que uma luzinha dizia que o trem de pouso não estava funcionando perfeitamente. Então, ele estabilizou o avião novamente e ligou o piloto automático, que ele já tinha trazido para o manual para fazer o pouso, né? Uma coisa talvez que as pessoas não sabem é que a maioria do tempo os aviões modernos voam no piloto automático. Apenas na hora da decolagem do pouso, geralmente, é que o piloto toma o controle para si. Então, ele volta com o piloto automático e levanta do seu assento para verificar em loco, isso há 39 anos atrás, não é? Ou seja, descer e ver o que estava acontecendo com o trem de pouso. Né? O problema é quando ele se levantou, ele esbarrou na alavanquinha do piloto automático novamente e o desligou. Talvez o seu joelho bateu naquela alavanca. E o que aconteceu foi que o avião começou, então, a baixar cada vez mais e ele não percebeu. Ele foi lá e descobriu o que tinha acontecido. O trem de pouso estava perfeito, mas aquela lâmpada que dizia que ele estava queimado ou não, aquela lâmpada, sim, por causa de um pequeno fusível, havia se queimado. Estamos falando de quase 40 anos atrás. Hoje não acontece isso mais, não é possível acontecer esse tipo de erro. O fato é que quando ele voltou para o seu assento, que estava tudo bem, foi quando ele percebeu que o piloto automático estava desligado e que o avião já estava planando uma área de pântano, né, que tem próximo ao aeroporto de Miami. E aquele avião, então, mergulhou naquele pântano a poucos quilômetros da pista e todos os passageiros morreram. É interessante como o nosso foco, nós às vezes perdemos o nosso foco por um pequeno detalhe. Aquele piloto, por causa de uma pequena luz que acendeu, ou que na verdade apagou porque ela se queimou, ele então, sem saber, é claro, colocou em risco toda a tripulação e todos os passageiros daquele voo. Que lição nós podemos tirar dessa história, né? Uma lição importante: descer às vezes é muito perigoso. Ainda mais quando se trata de um avião. Tirar o foco daquilo que é importante, e não sei se você já viu um quadro de instrumentos do avião, o painel, são vários botões, várias informações que um piloto precisa estar atento e ele precisa ter o seu foco naquilo que é mais importante, senão um desastre pode acontecer. E nessa noite, a partir do exemplo de Neemias, nós queremos pensar como é importante para alcançar os propósitos de Deus, para alcançarmos a unidade que o Senhor tanto quer,
termos foco naquilo que é o mais importante e deixarmos as coisas de menos importância de lado para cumprirmos de fato o propósito do Senhor. E o contexto aqui é exatamente esse. Os inimigos de Neemias, notadamente esses três, Sambalate, Tobias e Gesem, depois de empreenderem muitos esforços no sentido de tirarem Neemias do seu foco, no sentido de realmente fazer com que Neemias desistisse daquilo que ele estava pronto para realizar pela vontade de Deus, quando vê então que ele está pronto a terminar sua obra, eles tentam uma última cartada, eles tentam um último investimento para poder impedir aquela coisa grande que Deus queria fazer. Eles dizem, olha Neemias, vamos encontrar conosco, não é? Verso 2, venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale do Ono, que era o rio, vem cá, largue isso aí um pouquinho e vem para cá. E a resposta de Neemias, ela é enfática, ela é de alguém que não se preocupa com a pequena luzinha que às vezes pode tirar o nosso foco. Ele diz, eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer até aí. Você sabia que as pessoas, aliás eu ouvi isso recentemente, as pessoas de maior sucesso são aquelas que souberam dizer não para diversas situações. E muitas vezes nós, e eu me incluo entre as pessoas que às vezes têm dificuldade em dizer não, para não ficar mal com alguém, para não ser mal interpretado. Aqueles que dizem sim para tudo, muitas vezes são pessoas que vão ser incompreendidas, vão ser magoadas e talvez não vão cumprir o propósito de Deus. Nós precisamos saber a hora de dizer não para tudo aquilo que tira o nosso foco do que é importante e para realmente olharmos na direção do que o que Deus quer. Portanto, há 3 motivos que Neemias tinha para não descer. Há 3 motivos que eu e você temos para não descer do projeto de Deus, para não tirar o nosso olhar. Neemias talvez dissesse que não pudesse descer porque ele estava no muro trabalhando. Ele diz, eu não posso interromper aqui para nada. Né? Talvez ele estivesse em cima de um andaime, já terminando de respaldar, não é assim que os pedreiros dizem, quando termina uma parede? Respaldar o muro. Ele diz, eu não posso descer. E há 3 motivos pelos quais você também, em nome de Jesus, não pode descer e não pode tirar o foco do projeto de Deus para a sua vida. E o primeiro deles é, não desça, porque é do alto que você verá o inimigo. Bem, os irmãos sabem que os sentinelas, né, eles ficam no lugar mais alto para poder ver todo o vale, todas as pessoas que chegam. É do alto que Neemias podia ver os inimigos e saber que eles estavam vindo e realmente se defender contra eles. Era do alto. E o que é que representa esse alto na minha vida e na sua vida? Estar no alto é estar no centro da vontade de Deus, no centro do propósito de Deus e no centro de tudo aquilo que Deus quer para nós. Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz que nós que já nascemos de novo, devemos buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. É do alto. Eu e você somos chamados por Deus para estar no alto, para ver mais longe, para ter visão de águia, não para ficar olhando para o nosso momento atual, não para ficar olhando para as nossas fraquezas, mas para ver longe como homens e mulheres de Deus realmente veem. É do alto que nós podemos ver o nosso inimigo, porque ele nos envia recados para criar brechas. Olha o que diz o versículo de número 2. Aliás, ainda no versículo 1, no final do versículo diz assim, eles ouviram que eu tinha reconstruído o muro e que já não havia brecha nenhuma. Porque, como dissemos na semana passada, no capítulo 4, versículos 7 e 8, os judeus já haviam fechado as brechas do muro. Eles viram que não tinha brecha mais.
Eles viam que não tinha mais por onde eles entrarem, como eles mesmos disseram, que se uma raposa subisse, derrubava, agora não tinha mais brecha. Agora não tinha mais palavras, ações que eles pudessem fazer para causar medo. Eu diria que se naquela época já existisse o WhatsApp, né? Talvez essa mensagem teria vindo por um WhatsApp. Venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale do Ono. O WhatsApp é assim, né? Uma rede, né? É uma rede onde nós enviamos mensagens pequenas. Então ele enviou uma mensagem pequena, talvez para o Neemias. Neemias, vem para cá, não é? Vem para cá. Olha aqui para mim. Você já recebeu um WhatsApp do diabo? Vou perguntar de novo, é isso mesmo que eu estou perguntando. Você já recebeu um WhatsApp do diabo, do inferno? Uma mensagem, um recado que te deixa assim, sem chão? Que você fica assim, como assim? Já viram? Que deixa a gente sem entender o que está acontecendo, uma situação da vida ou qualquer coisa. Eu quero dizer para você, Satanás também nos envia WhatsApps. E é claro que pode ser realmente na forma de um WhatsApp, de um recado, de uma palavra. Mas é uma cilada dele. É uma cilada para tirar o nosso foco. Para dizer, olha, está acontecendo coisa muito importante. E você tira o foco daquilo que você está fazendo. Você está pronto para realizar uma obra de Deus? Você está pronto para dizer sim para o Senhor Jesus? Você está pronto, talvez, para se preparar para vir para um culto, para uma célula, e de repente você recebe aquele WhatsApp do diabo. Aquela informação que não é uma informação verdadeira, importante, mas que te tira do eixo e te faz realmente ficar completamente fora do propósito do Senhor. O inimigo das nossas almas, queridos irmãos, irmãs, amigos que nos assistem nesta noite, quando ele vê que as brechas da nossa vida, aquelas que eu falei na semana passada, que podem ser os vícios, que podem ser sentimentos que nós vamos guardando no nosso coração, que são lixo, sentimentos como ódio, rancor, falta de perdão, mentira, orgulho, isso tudo é lixo que Satanás planta no seu coração, para que você realmente não venha a cumprir o propósito de Deus. São brechas. E quando você fecha isso, quando o inimigo olha para o seu muro e vê que você está realmente completamente com o muro fechado, realmente um muro completo, ele não gosta. E você acha que ele vai embora simplesmente? Não. Ele continua insistindo. E aí, a Bíblia diz no versículo 5 desse capítulo 6, que então, diz o verso 4. 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido. Enviaram 4 WhatsApp do inferno. E aí, diz Neemias no verso 4, eu lhes dei a mesma resposta. Jesus fala da importância de nós realmente termos uma palavra só. Se é sim, que seja sim, se é não, que seja não. Neemias, ele dá a mesma resposta, ele diz, eu não vou descer, eu tenho coisa mais importante para fazer. Eles mandam de novo, Neemias diz, eu não posso descer. Mandam de novo, eu não posso descer. Ele tinha foco, ele tinha certeza, ele tinha um avião para pousar e ele sabia que nada podia tirar o foco dele daquele propósito que ele estava fazendo, porque ele poderia colocar em risco a vida de muitas pessoas. Quantos líderes não medem a importância dos seus atos? E por isso, muitas vezes, causam tanto estrago, muitas vezes, à obra do Senhor. Porque perdem o foco. Porque não percebem que devem estar no centro maravilhoso da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E olha o que diz o versículo 5. Então Sambalate enviou pela 5ª vez o seu servo. E ele trazia, dessa vez, uma carta aberta. Satanás é assim.
ele envia o WhatsApp, um pequeno texto. E quando nós resistimos, quando as nossas brechas já estão fechadas, quando tudo aquilo que realmente nos tirava o foco é resolvido, ele manda um mensageiro e manda uma carta. Agora é uma carta. O mensageiro. Paulo, interessante que ele fala em 2 Coríntios 12, 7, que também ele tinha um espinho na carne, e ele disse que Satanás enviava um mensageiro para esbofetear. Se é um mensageiro e vem do inferno, deve ser um office boy do capeta, né? Motoboy de Satanás. Delivery. A sua maldição delivery na moto infernal. E vai entregar na sua casa. O mensageiro de Satanás agora trouxe uma carta. O carteiro do diabo, ele traz uma carta. E a carta está aí, todinha escrita no versículo 6 e 7. É a carta mentirosa de Satanás. Olha a carta. Neemias transcreveu a carta aí. Entre os gentios se ouviu, e Gesem também está dizendo, que você e os judeus estão querendo se rebelar. Mentira, ninguém estava falando nada disso. Na outra tradução, o versículo 6 começa assim: dizem entre as nações. Você já ouviu essa expressão? Olha, estão dizendo por aí que a coisa está assim. Eu ouço isso demais. A gente que é pastor ouve demais. Pastor, o pessoal está dizendo que o senhor, isso. E quando a pessoa vem dizer assim, as pessoas estão dizendo por aí, já tem cara, já tem cheiro de enxofre. Já tem cheiro de enxofre essa história. A primeira pergunta que eu faço é, quem está dizendo? Não, você ouviu de alguém. Quem que está dizendo? Mas eu não posso dizer porque eu tenho compromisso. Tem compromisso com Satanás. Porque fofoca, quem tem compromisso com fofoca é o diabo. Ele é o pai da mentira. Geralmente uma mentira, ela vem com essa conversa fiada antes. Estão dizendo entre os gentios, dizem entre as nações. Aí o Neemias, que é um homem de discernimento espiritual, verso 8, ele diz assim, olha, nada que você está dizendo é verdade, nada disso aconteceu. É você que está inventando toda essa história, ô demoniado. Sai para lá. Como Jesus disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Não venha com carta de Satanás para o meu lado, não. Em nome de Jesus. Olha aqui para mim. O diabo tem também enviado cartas e mensageiros, muitas vezes para te tirar o foco do seu ministério. Estão dizendo por aí que o seu ministério, estão dizendo por aí que o que você faz não é importante, estão dizendo por aí, e você ouve aquela palavra de crítica, e fecha o seu coração, e ao invés de procurar muitas vezes saber de onde veio aquela conversa, para você pegar no início, não, você acredita na mentira, não procura tirá-la limpo, e muitas vezes, muitas pessoas estão fora da igreja, fora de servir ao Senhor, fora da comunhão, tão somente porque acreditaram numa fofoca, numa mentira, e não buscaram tirá-la limpo. Quantos líderes são incompreendidos porque às vezes não sabem o que as pessoas estão dizendo a respeito dele. Não chega para ele, claramente. Enquanto a Bíblia em Mateus 18 diz, se o teu irmão pecar contra você, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, vá entre ti e ele só. E se ele te ouviu, ganhaste o teu irmão. Mas muitas vezes na igreja do Senhor não é assim que nós fazemos. Nós somos alimentados pela fofoca. Somos alimentados exatamente por esse tipo de pessoa que está dentro, que faz parte do povo, como Tobias, Sambalate e Gesem, mas que estão trabalhando contra a obra de Deus. Talvez até achando que estão fazendo a obra de Deus. Mas em nome de Jesus, quando alguém vier para você dizendo, estão dizendo por aí, discernimento espiritual. Sabe, irmãos, eu vejo muitas vezes as igrejas pedindo a Deus dons espirituais, dom disso, dom daquilo, dom da maravilha, dom de não sei o quê. E falta um dom principal na igreja do Senhor Jesus.
Chama-se o dom de discernimento espiritual. Neemias tinha esse dom. Neemias, ele já começa a sentir o cheiro de enxofre, porque ele conhecia tanto a voz de Deus, mas quanto mais nós conhecemos a voz de Deus, a verdade de Deus, nós conhecemos também a mentira de Satanás. E ele percebe, ele vai escutando, lendo aquela carta, né? Ele continua lendo a carta aqui. Também, verso 6 ainda, finalzinho. Segundo o que se diz, você quer ser o rei deles. E pôs alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo, ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, vem agora, vamos em conjunto, vamos conversar a respeito, Neemias. O Neemias podia pensar, gente, olha o que esse povo está falando, eu não estou sabendo de nada. Não, eu tenho que livrar a minha cara, eu tenho que mostrar que eu não sou nada disso. Eu vou lá lutar pela minha honra, deixa eu ir lá. Gente, vocês ficam trabalhando aqui que eu vou encontrar com o pessoal ali, que está tendo um mal entendido, eles estão conversando fiado com o meu nome, e eu vou lá esclarecer isso. É isso que Neemias faz? Ele não tinha tempo para isso, ele sabia que era mentira. Ele, com discernimento espiritual, ele percebe essa cilada de Satanás. Eu não estou fazendo nada disso, mas eu não tenho que ficar respondendo também A, B, C ou D, o que, que as pessoas pensam a meu respeito, não. Quem me conhece, me conhece. Eu sou Neemias. Eu era copeiro do rei, não precisava estar aqui construindo muro. Eu estava muito bem na minha, podia estar lá provando o vinho do rei, dormindo na cama boa. Morava no palácio, eu vim para cá porque Deus me chamou. E se estão falando, deixando de falar, o problema é de quem está falando. Eu não posso descer. Eu tenho coisa mais importante para fazer do que ficar dando ouvido à conversa fiada. E nada disso que você está falando é verdade. Você está inventando isso da sua cabeça. Ele diz no versículo 8, a esse mensageiro de Satanás. Esse office boy do inferno. Às vezes acontece isso. Às vezes acontece. Às vezes até na igreja mesmo. Você acabou de chegar na igreja, às vezes é um irmão que está com algum problema, estava cuidando de um pai doente, estava ausente dos cultos porque estava em outra situação, ou mesmo porque não queria vir mesmo e está para lá. Um dia o Espírito Santo coloca no coração daquela pessoa, você precisa voltar. Vai lá na igreja, participa lá do culto. Aquele irmão pega a sua Biblia empoeirada e diz, eu vou e eu quero voltar para o caminho do Senhor. Quando chega aqui, lá vem o office boy do inferno. Sumiu, hein? Você só vem na igreja dia de festa, de acampamento, né? O que deu lá que você veio aqui? Você está sumido. Sente o cheiro do enxofre e fala, para trás de mim, Satanás. Eu vim hoje aqui, foi para servir ao Senhor. Quantas pessoas esperam de nós um abraço, ainda que seja virtual, que a gente não está podendo abraçar agora, mas uma palavra de acolhida, de dizer, que bom que você veio, tem 3 anos que você não veio, mas que bom que você veio hoje. Eu vou te dar o melhor lugar para você sentar, como o pai fez com o filho pródigo, botou anel, vestiu roupa, deu festa e disse, senta aqui, o seu lugar está aqui ainda presente entre nós. Mas quem não tem discernimento espiritual faz o jogo de Satanás, mesmo estando dentro da igreja. Palavras sem sabedoria, palavras malditas dos 2 sentidos. Primeiro porque é dita numa hora errada, dita numa hora má. E maldita porque vem exatamente do inferno, para realmente rebentar com as vidas. Não é? E são cartas do inimigo. Eu quero dizer que o inimigo ele tem mandado carta para você, como manda para mim. Mas nós precisamos, como o apóstolo Paulo diz, nós não ignoramos os ardis de Satanás. Nós conhecemos como ele trabalha. Ele está trabalhando há milhões de anos e a palavra de Deus mostra como ele trabalha. Leia a palavra de Deus. Conheça a verdade, que você vai conhecer a mentira. Certa vez, perguntei a alguém que trabalhava no banco, numa época aí no Brasil que tinha muita nota falsa,
alguns anos atrás, muitas notas falsas. Hoje ainda tem, principalmente das notas maiores, né? E perguntei então a pessoa que trabalha no banco, como você conhece a nota falsa? Ele disse, não. Eu perguntei, vocês fazem um curso lá no banco para descobrir a nota falsa? Ele disse, não necessariamente. E ele me disse uma palavra que calou no meu coração, porque ele disse assim, a gente não precisa conhecer a nota falsa, porque os falsificadores, eles usam muitos artifícios. Ele disse, nós precisamos conhecer a nota verdadeira. Por isso que quem conhece a nota verdadeira, quando está passando a nota na mão, só de passar, sem olhar, ele já conhece a nota falsa. A textura dela é diferente, a tinta dela é diferente, o papel é diferente. É preciso conhecer a verdade. Conhecendo a verdade, tudo que é falso, você vai conseguir detectar. Não pode descer. É do alto que você vê o inimigo. Irmão, não desça. Não desista. Você está num posto que o Senhor te colocou em nome de Jesus, e a sua igreja precisa para renovar os seus laços de comunhão. Que você esteja no posto que o Senhor te colocou. Em nome de Jesus. Há um segundo motivo pelo qual você não pode descer, Neemias não desceu, e eu também não posso descer. Porque é do alto, de onde o Senhor nos colocou, é dali que nós temos e recebemos do Senhor esse dom maravilhoso, essa bênção maravilhosa, que é a do discernimento espiritual. O discernimento espiritual é algo profundamente importante na nossa igreja, no nosso tempo, irmãos. O que é o discernimento espiritual? É quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu oro, quanto mais eu tenho comunhão com o meu Senhor, mais eu sei como Deus age. Não é assim? Por exemplo, entre os casais, o marido, ele sabe como a mulher reage a uma notícia que ele vai dar, a uma conversa que ele vai dar. Ele conhece. Eu conheço lá em casa, por exemplo, quando eu estou no meu quarto, e sei que é a minha esposa que está vindo, ou quando é a Bia. Quando é a Bia, minha filha de 10 anos que vem, aquela pulação. Ela chega pulando, dando estrela, cambalhota, eu sei que é ela. E sei até o andar da minha esposa. Eu conheço, nós temos intimidade há 25 anos. Eu sei o que eu disser para ela, qual vai ser a resposta dela e a reação dela. Eu sei o que faz raiva nela, eu sei que alegra. Discernimento espiritual é conhecer ao Senhor, a ponto de você conhecer os passos dele quando ele está chegando. A ponto de você ter um discernimento do que é uma cilada de Satanás, o que é uma ordem do Senhor. Há cristãos que vivem uma vida apenas religiosa, para lá e para cá, para lá e para cá, mas não tem discernimento espiritual nenhum, de nada. Vira aí uma bolinha, como um gato brinca com a bolinha, assim é ele na mão de Satanás. Manda ele para lá, manda ele para cá, ele volta para lá. E ele fica aí nessa vida derrotada. Nós precisamos permanecer no alto onde Deus nos colocou para termos discernimento espiritual. E esse discernimento é que mostrou a Neemias a real intenção do inimigo. No versículo 9, a Bíblia diz que depois que Neemias recebe essa carta de Satanás, ele ora ao Senhor. E a oração dele é essa: agora, pois, ó Deus, verso 9, fortalece as minhas mãos. Ele sabia que a obra espiritual, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, a obra, deixa eu ficar para cá, a obra espiritual, ela deve ser feita com ferramentas espirituais. Em nome de Jesus. Não adianta você querer combater a ação espiritual na sua própria força. Neemias sabia que aquela oposição, não adiantaria ele ir no jornal, dar entrevista, ir na justiça, ir no juiz, não adiantava, e lá tinha os magistrados, lá em Jerusalém. Mas ele não faz isso. Ele ora para Deus e diz: Senhor,
fortalece minha mão. Fortalece minha mão. Neemias sempre levava tudo a Deus em oração. Antes, quando ele estava lá, ainda no palácio do rei, ele orou. Ele orou durante a batalha. E agora, depois, ele vai orar também. Nós precisamos levar tudo a Deus em oração. Como diz aquele lindo hino, né? Levar a Deus em oração. Esse é o segredo da vitória. Você tem levado a Deus em oração? Ou você tem tomado as decisões principais da sua vida, importantes, do jeito que você pensa que tem que ser? Neemias sabia. Ele tinha discernimento espiritual. E aí então, normalmente, quando alguém tem dúvida sobre alguma coisa, sobre algum passo a dar, o que ele faz? Ele consulta ao Senhor, ele ora ao Senhor, como Neemias orou, fortaleça as minhas mãos, mas procura, no nosso caso aqui, o pastor. Quantas vezes sou procurado, e gosto muito, de pessoas que estão dizendo, pastor, eu estou com essa e essa decisão para tomar, o que o senhor acha? E muitas vezes a gente ora junto ali no gabinete. Geralmente, quando alguém chega para conversar, às vezes eu ouço aquela pessoa e depois, antes de falar qualquer coisa, geralmente eu falo, vamos orar agora. Vamos colocar diante de Deus isso, porque eu estou sabendo desse caso agora, mas você e Deus já sabem. E oramos, e muitas vezes Deus nos dá um discernimento espiritual, naquele momento. Mais à pessoa, do que a mim propriamente. E é isso que Neemias faz. A Bíblia diz que ele procura o sacerdote, verso 10. A Bíblia diz que ele vai à casa do pastor, Semaías. Ele vai lá se orientar. Não é? Ele vai lá e chega para o Semaías e diz, olha, Semaías, eu vim aqui, estou com essa e essa situação, o muro já está quase terminado, esse pessoal está querendo vir conversar comigo, o que você me orienta, Semaías? O que a Bíblia diz? Olha aí na sua Bíblia, versículo 10. O Semaías diz assim para o Neemias, vamos nos encontrar na casa de Deus. Ele se referia ao templo. O templo que Esdras havia construído em Jerusalém. Esdras foi antes de Neemias e construiu o templo. Agora Neemias veio e construiu o muro. Vamos nos encontrar no templo, na casa de Deus. Depois nós vamos fechar a porta, porque olha, eles estão planejando matar você. E eles vão vir te matar. Olha o conselho que o pastor está dando. Eles vão vir te matar. E assim, eles não vão te matar se você estiver no templo. O Neemias escuta o pastor, o Semaías, o sacerdote. Imagina ele coçando a cabeça e pensando, como eu posso ir para o templo? Tudo indica que Neemias era um eunuco. Ele trabalhava no palácio, ele tinha acesso inclusive à rainha. Se você ler lá no capítulo 1, a rainha está ao lado do rei, quando ele vai servir o vinho. Os eunucos eram pessoas, não é? Que eram de alguma maneira, feito com eles um ritual em que eles não pudessem ter relações com mulheres. Por isso talvez que a Bíblia não fala sobre esposa de Neemias, nem filho, nem nada disso. E havia uma lei que os eunucos não podiam entrar no templo. Neemias podia pensar assim, mas ele é o sacerdote, o Semaías, se ele está chamando para ir, tudo bem. Mas ele, olha o discernimento espiritual de novo. Ele próprio vai pensando e dizendo, isso é outra cilada. O Semaías está macumunado com esse pessoal. E qual que é a resposta dele? Olha o verso 11. A resposta de Neemias ao sacerdote Semaías. Você acha que um homem como eu fugiria, ô Semaías? Eu venho aqui te pedir conselho, você manda eu fugir? Você acha que alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? Ele diz, de maneira nenhuma eu vou entrar em templo nenhum com você. Isso é armação. Você também, Semaías, está macumunado com esse pessoal do mal. Veja com uma pessoa que tem um discernimento espiritual, ainda que ela busque orientação dos seus líderes espirituais, e deve buscar,
mas ela sabe que a resposta certa ela vem do Senhor. Ela precisa ter, ainda que tenha os pastores, os líderes para auxiliá-las, ela precisa ter uma relação de primeiro grau com Deus, para que ela possa ter discernimento, caso aquele líder, que é gente, que é homem, que é ser humano, possa de alguma maneira também estar sendo enredado pelo inimigo. Templo não é lugar de se esconder, templo é lugar de adorar. Às vezes, né? Como no caso agora que estamos vivendo, às vezes ir ao templo é até errado, né? Neemias sabia que naquele contexto era errado ir no templo. E para alguns de nós hoje que não pode, as leis estão dizendo que não deve, a doença está aí, por exemplo, às vezes é errado, viu? Às vezes é. Peça a Deus, querido. Olha aqui para mim, em nome de Jesus, peça a Deus discernimento espiritual. Você precisa disso, senão você é só um religioso. Se você só vem na igreja, no templo, para ler a Bíblia, orar, aprender a escola dominical, você já está cheio de Bíblia na cabeça. Sabe quantos côvados tem a arca de Noé? Sabe quantos centímetros tinha a barba de Arão? Está sabendo muito. Quantos livros tem a Bíblia? Mas quando Satanás vem te enredar, você não tem defesa nenhuma contra ele, você cai igual um patinho nas armadilhas dele, você precisa, em nome de Jesus, de discernimento espiritual. Conhecimento bíblico é muito importante, mas mais importante até é você buscar comunhão com o Senhor. Discernimento espiritual, para que quando o inimigo venha te tentar, você saiba que resposta dar a ele. Neemias nos ensina isso, queridos. É do alto, de perto de Deus, que nós temos discernimento espiritual. Quanto nos falta isso? Quantas coisas erradas são feitas na igreja? Essa semana mesmo, da semana passada para cá, eu vou dizer aos irmãos, a gente tem até vergonha. Eu estive no médico essa semana, fui fazer uma consulta médica, e quando a moça preenchia a minha ficha, ela perguntou qual que era a minha profissão. Eu sempre disse com muito orgulho, eu sou pastor. E disse com orgulho também, eu sou pastor. Mas eu percebi que as pessoas em volta, algum estava lendo a revista, levantou a cabeça para ver quem que era aquele cara. E da semana passada para cá, nós os pastores não estamos muito bem na fita não, né? Uma pastora lá no Rio de Janeiro matou o marido dela, que era pastor também, ó, para você ver, não estão tendo, nem os colegas estão. O outro foi preso essa semana, porque tem enrolado negócio de política. Né? Não comprovou, sei lá, mas está preso. O outro, um padre lá, não sei de onde, do Goiás para lá, que estava usando a igreja para ficar milionário. Há um tempo atrás, um líder da religião espírita também foi preso, porque abusava de mulheres. Tinha uma música antiga, né, Nadine, que é assim, o mundo gospel não anda bem. Eu acho que não é só o gospel, mas não. O mundo religioso não está muito lá essas coisas, não. Mas isso tudo é investida de Satanás. Investida de Satanás. Por isso, irmãos, precisamos ter discernimento espiritual. Porque muitas vezes esses pastores que são acusados por aí, nem pastores são, nem ovelhas têm, nem igreja tem. Não paga o preço do pastorado, do ministério, do dia a dia, da visitação, do gabinete, de pregar, de viver, não paga nada disso. Usa um nome para política. Eu, por exemplo, sou prontamente contra usar o nome de pastor para política. Quer ser prefeito, quer ser vereador, quer ser o que quiser, vai ser. Use o seu nome. Você é pastor aqui na igreja. Pastor é quem tem ovelhas para cuidar. Quem não tem ovelha não é. Porque pastor não é título. Pastor é tarefa, é ministério.
E esses que são acusados aí, nem pastor coisa nenhuma são. Pergunta a eles, quais são as suas ovelhas? De quem você está cuidando? Quem que você está visitando? Quem que você está abençoando? Para quem você está levando cesta básica? Nada. Está metendo a mão no dinheiro público. Está fazendo a coisa errada para lá. Por isso nós, o povo de Deus, irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos de discernimento espiritual. Botar a boca no pó. Ler essa palavra de Deus não simplesmente religiosamente, mas cada dia dizer, Senhor, o que o Senhor quer de mim, mostra na minha mente, concorda no meu coração, Senhor, e confirma através de outras pessoas da tua igreja. Confirma, talvez essa palavra está respondendo a muitas perguntas que você tem feito, mas você precisa buscar o Senhor e ter experiência com Ele. Quantas vezes no gabinete pastoral a gente ouve certas perguntas, pastor, meu filho pode dançar a festa junina? Pode pular o carnaval? Irmão, vai orar em nome de Jesus e ler a Bíblia. Busca discernimento espiritual. Busca viver uma vida de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Não desce, não. Não desce de onde Deus te colocou, não. Não seja menos do que aquilo que o Senhor te chamou para ser e que Jesus morreu na cruz por você. E por último, você não deve descer, eu não devo descer, Neemias não desceu. Por quê? Porque é do alto que nós experimentamos a vitória. Graças a Deus. Olha comigo. O versículo 15. Marca esse versículo na sua Bíblia. Se você tiver uma caneta daquela colorida, marca aí. Eu sou assim, não é essa Bíblia, mas a que eu tenho em casa. Ela é toda marcada. Eu vou escrevendo nela, risco. Olha o 15, que bênção. A reconstrução do muro foi terminada no dia 25 do mês Elu, em 52 dias. Olha, essa obra toda não gastou 2 meses. E por isso, o versículo 16 diz, quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que nós fizemos esta obra. 52 dias. Para levantar uma muralha inteira, em volta de uma cidade inteira, como era Jerusalém, grande. Jerusalém era uma das maiores cidades daquela época, do mundo conhecido. Grande. Em menos de 60 dias, eles terminaram aquela obra. E ele reconhece, porque foi o Senhor, foi por intervenção do nosso Deus que nós conseguimos. E o povo temeu, e os inimigos temeram, porque viram a vitória do Senhor sobre a vida daquele que recebeu um chamado, que não era um chamado, era um problema, e ele se colocou à disposição para ser solução daquele problema. Ele usou a estratégia correta, colocando cada família para cuidar de um pedaço do muro. Ele resistiu com oração e com ação, a oposição de todos aqueles que se opuseram. E agora ele manteve o foco. Na hora que ele estava quase terminando, Satanás veio de novo e disse, eu não posso descer. Está muito perto do final. As brechas já estão tapadas. E a vitória de Deus, a vitória do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, sobre a sua vida, olha, eu quero dizer a você, ela vem antes do que você espera. Ela vem antes. Nem Neemias sabia que ia terminar tão rápido. Mas aquela obra foi executada toda num tempo recorde. Por quê? Porque o Senhor estava ali. E aquela obra que Deus fez por um motivo. Porque o propósito de Deus sempre foi ser Senhor da vida de todo mundo, não apenas de um povo, mas de todo mundo. E aquela obra foi, como diz o verso 16, um testemunho vivo para os gentios,
para os incrédulos, para aqueles que não serviam e nem seguiam ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro. Querido, participar da obra de Deus, aceitar o convite de participar do que Deus está fazendo, anuncia a grandeza de Deus. Quando você permanece firme no foco de Deus, quando a sua vida está toda dedicada ao Senhor, eu quero dizer a você, isso por si só anuncia a grandeza de Deus. Glória ao Senhor. Eles terminaram a obra. Bem, o livro de Neemias continua. Ele não termina no capítulo 6. E por que ele continua? Porque Neemias vai estipular aqui várias outras coisas, não é? Importantes também. Você pensa que a oposição acaba? Não. O próprio verso 19 já nos informa aí que as pessoas então vêm a ele de novo, e Tobias, o office boy do inferno, continua a escrever cartas para amedrontar Neemias e para tirar o povo do foco. O inimigo não desiste. Se você pensa que uma vitória é garantia para a próxima, você está enganado. Essa foi uma vitória, talvez a mais importante do livro todo. Mas daqui para frente eles tiveram que continuar lutando e buscando a vitória do Senhor. Portanto, na nossa trajetória cristã, até que Cristo nos chame à sua presença, uma vitória de hoje não garante a vitória de amanhã. Pelo contrário, ela requer de nós ainda mais foco, ela requer de nós ainda mais trabalho e requer de nós que nós estejamos ainda mais trabalhando em unidade, no nome de Jesus. E eu quero crer que o Senhor mesmo possa dar a você, meu irmão, minha irmã querida, o discernimento espiritual para receber essa palavra do Senhor. Quem sabe durante a semana você não pode ir lá no nosso canal no YouTube e ouvir novamente essas 4 mensagens. A primeira, a segunda, a terceira e essa última. Quem sabe essa semana você não pode tirar um dia por semana para isso. Segunda, terça, quarta e quinta. E talvez na sexta, você orar ao Senhor e dizer, Senhor, eu quero isso para a minha vida. Eu quero ser bênção na minha família, eu quero ser bênção na minha igreja. Eu quero cooperar com o que o Senhor está fazendo. Eu quero cooperar com a obra grande que o Senhor tem. Irmãos, tudo que Deus tem para fazer, Ele fará através da unidade do seu povo, com um só sentimento, um só coração, como era no caso dos primeiros discípulos. Portanto, o meu convite a você, no nome de Jesus, é que você possa, você, abrir seu coração para o Senhor e, no nome de Jesus, estar na presença dEle, querendo fazer a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Que Deus, portanto, abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo continue trabalhando no seu coração. E que aquilo que não foi possível, para que nós pudéssemos dizer que no nome do Senhor Jesus, Ele fala no seu coração. Nós vamos orar agora. Quero convidar o pastor Alessandro aqui. E ele vai orar pela sua vida. Ele vai colocar a sua vida no altar do Senhor. Ele vai pedir para que o Senhor te dê discernimento espiritual, para que você não perca o foco do chamado dEle para a sua vida. E juntamente com isso, o pastor também estará orando pelos pedidos